Lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994. Contém normas de execução penal. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regula a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção e a custódia do preso provisório. Artigo 2º. A execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na sociedade. Parágrafo 1º. A execução penal visa, ainda, a prevenir a reincidência, para a proteção e defesa da sociedade. Parágrafo 2º. O controle da execução penal será realizado com o auxílio de programas eletrônicos de computador. Artigo 3º. Ao sentenciado é garantido o exercício de seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos, exceto os que forem incompatíveis com a detenção ou com a condenação. Artigo 4º. No regime e no tratamento penitenciário serão observados o respeito e a proteção aos direitos do homem. Artigo 5º. O sentenciado deve ser estimulado a colaborar voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo. Artigo 6º. O Estado e a comunidade são corresponsáveis na realização das atividades de execução penal. Artigo 7º. Na execução penal não haverá distinção de caráter racial, religioso ou político. Título 2º. Do tratamento reeducativo. Capítulo 1º. Da individualização do tratamento. Artigo 8º. O tratamento reeducativo consiste na adoção de um conjunto de medidas médico-psicológicas e sociais, com vistas à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na sociedade. Artigo 9º. O tratamento reeducativo será individualizado e levará em conta a personalidade de cada sentenciado. Artigo 10. O sentenciado está sujeito ao exame criminológico para verificação de carência físico-psíquica e outras causas de inadaptação social. Artigo 11. Com base no exame criminológico, serão realizados a classificação e o programa de tratamento do sentenciado. Artigo 12. A colaboração do sentenciado no processo de sua observação psicossocial e de seu tratamento é voluntária. Artigo 13. A observação do sentenciado se fará do início ao fim da execução da pena. Capítulo 2º. Da observação psicossocial. Artigo 14. A observação médico-psicossocial compreende os exames biológico, psicológico e complementares e o estudo social do sentenciado. Artigo 15. A observação empírica se realizará no trabalho, na sala de aula, no refeitório, na praça de esportes e em todas as situações da vida cotidiana do sentenciado. Artigo 16. O exame criminológico será realizado no centro de observação ou na seção de observação do estabelecimento penitenciário ou por especialista da comunidade. Artigo 17. A equipe de observação se reunirá semanalmente para apreciar o resultado de cada exame e, afinal, redigir o relatório social de síntese. Artigo 18. O relatório social de síntese, de caráter interdisciplinar, será levado à Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa de tratamento. Capítulo 3º. Da classificação. Artigo 19. Cada estabelecimento penitenciário contará com uma comissão técnica de classificação, a qual incumbe elaborar o programa de tratamento reeducativo e acompanhar a evolução da execução da pena. Artigo 20. A comissão técnica de classificação é presidida pelo diretor do estabelecimento e composta de, no mínimo, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um chefe da seção de educação e disciplina e um representante de obras sociais da comunidade. Artigo 21. Compete à Comissão Técnica de Classificação opinar sobre a progressão ou a regressão do regime de cumprimento da pena, a remissão da pena, o monitoramento eletrônico, o livramento condicional e o indulto. Parágrafo único. No caso de progressão ou regressão de regime, as reuniões da Comissão Técnica de Classificação serão presididas pelo juiz da execução, presente o Ministério Público. Artigo 22.
A Comissão Técnica de Classificação proporá o programa de tratamento reeducativo, com base na sentença condenatória e no relatório social de síntese do Centro de Observação ou da equipe interdisciplinar. Artigo 23. O programa individual de tratamento compreenderá a indicação do regime de cumprimento da pena, do estabelecimento penitenciário adequado, da escolarização, do trabalho e da orientação profissional, das atividades culturais e esportivas e das medidas especiais de assistência ou tratamento. Capítulo 4. Dos elementos do tratamento penitenciário. Artigo 24. O tratamento penitenciário realiza-se através do desenvolvimento de atividades relacionadas com instrução, trabalho, religião, disciplina, cultura, recreação e esporte, contato com o mundo exterior e relações com a família. Seção 1ª. Da instrução. Artigo 25. Serão organizados, nas penitenciárias, cursos de formação cultural e profissional, que se coordenarão com o sistema de instrução pública. Artigo 26. O ensino fundamental é obrigatório para todos os detentos que não o tiverem concluído. Artigo 27. O estabelecimento penitenciário disporá de classe especial para os infratores, dando-se ênfase à escolarização fundamental. Artigo 28. O efetivo da classe normal não excederá 30 alunos, e o da classe especial, 15. Artigo 29. Dar-se-á especial atenção ao ensino fundamental, à preparação profissional e à formação do caráter do jovem adulto. Artigo 30. Os sentenciados trabalharão em oficina de aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço agrícola do estabelecimento, conforme suas preferências, origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual, inteligência e nível de escolaridade. Artigo 31. Pode ser instituída, nas penitenciárias, escola de ensino médio. Artigo 32. Serão oferecidas facilidades e estímulos ao sentenciado, nos termos da lei, para fazer curso universitário. Parágrafo único. A direção da penitenciária manterá contato com as autoridades acadêmicas para a admissão do sentenciado no curso de que trata este artigo. Artigo 33. É permitido ao sentenciado participar de curso por correspondência, rádio e televisão, sem prejuízo da disciplina e da segurança. Artigo 34. A penitenciária pode firmar convênio com entidade pública ou privada para a realização de curso profissional ou supletivo. Parágrafo 1º. O detento poderá inscrever-se nos exames supletivos aplicados pelo Estado, com direito à isenção de taxa. Parágrafo 2º. Os cursos supletivos poderão ser ministrados por voluntário cadastrado pela Secretaria de Estado da Educação e autorizado pela Secretaria de Estado da Justiça. Artigo 35. Ao sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão de curso, que não mencionará sua condição de sentenciado. Artigo 36. As penitenciárias contarão com biblioteca organizada com livros de conteúdos informativo, educativo e recreativo, adequados às formações cultural, profissional e espiritual do sentenciado. Parágrafo único. Será livre a escolha da leitura, e serão proporcionadas condições para o estudo, a pesquisa e a recreação. Artigo 37. Os programas de atividades de cultura, de lazer e de desporto serão articulados de modo a favorecer a expressão das aptidões dos sentenciados. Artigo 38. Serão ministradas, nas penitenciárias, a instrução musical e a educação física. Parágrafo único. A parte prática do ensino musical será realizada por meio de participação em banda, fanfarra, conjunto instrumental e grupo coral. Seção 2ª. Do trabalho. Artigo 39. O trabalho é obrigatório para o sentenciado, ressalvado o disposto no artigo 58. Parágrafo 1º. O trabalho penitenciário será estabelecido segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as exigências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e a capacidade individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. Parágrafo 2º.
O trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do meio livre. Parágrafo 3º. Na contratação de obras e de serviços pela administração pública direta ou indireta do Estado serão reservados para sentenciados até 10% do total das vagas existentes. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, será dada preferência aos sentenciados. Inciso 1º. Que cumpram pena na localidade em que se desenvolva a atividade contratada. Inciso 2º. Que apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de periculosidade, apurados pelo poder público e registrados em cadastro próprio. Artigo 40. A jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá 8 horas. Artigo 41. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constituem infração disciplinar, cuja punição será anotada no prontuário do sentenciado. Artigo 42. A classificação para o trabalho atenderá às capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua ressocialização e formação profissional. Artigo 43. Aplicar-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo, serão considerados, segundo o parecer da Comissão Técnica de Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de recuperação do sentenciado que assegurem sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como o respeito à ordem pública. Artigo 45. O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial, frequentar, na comunidade, estabelecimento de ensino ou de formação profissional, ouvida a Comissão Técnica de Classificação, observado o disposto nos artigos 122 a 125 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Artigo 46. O trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário mediante visita de inspeção ao local de trabalho. Artigo 47. O trabalho externo pode ser prestado nos termos da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984. Artigo 48. É obrigatório o regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário, no regime semiaberto, quando em serviço particular, fim da jornada de trabalho, sendo-lhe permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar em dependência da obra, sob custódia e vigilância da direção da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária relatório sobre o seu comportamento. Artigo 49. Deverá ser imediatamente comunicada à penitenciária a ocorrência de acidente, falta grave ou evasão, perdendo o sentenciado, nas duas últimas hipóteses, o direito à prestação de trabalho externo. Artigo 50. É obrigatório o seguro contra acidentes nos trabalhos interno e externo. Artigo 51. A remuneração do trabalho do sentenciado, quando não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 1º. A remuneração será fixada, para o trabalho interno, em quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 2º. A remuneração do sentenciado que tiver concluído curso de formação profissional, bem como a do que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescida de 1/4 do seu valor. Artigo 52. A prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho exclusivamente pedagógico, com vistas à sua reintegração na sociedade, não implicando vínculo empregatício, ressalvado o trabalho industrial exercido em fundação, empresa pública com autonomia administrativa ou entidade privada, o qual terá remuneração igual à do trabalhador livre. Artigo 53.
O contrato de prestação de serviços para o trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida a comissão técnica de classificação, e o estabelecimento tomador do serviço, dependendo do consentimento expresso do sentenciado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984. Parágrafo único. Nas licitações para obras de construção, reforma, ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de aproveitamento, mediante contrato, de mão de obra de presos, nos termos deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação, a critério da administração. Artigo 54. A remuneração auferida pelo sentenciado no trabalho externo será empregada. Inciso 1º. Na indenização dos danos causados pelo delito, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio. Inciso 2º. Na assistência à família do sentenciado, segundo a lei civil. Inciso 3º. Cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvadas outras aplicações legais, na constituição de pecúlio, na forma de depósito em caderneta de poupança mantida por estabelecimento oficial, o qual será entregue ao sentenciado no ato de sua libertação. Artigo 55. A contabilidade do estabelecimento penitenciário manterá registro da conta individual do sentenciado. Artigo 56. As despesas de manutenção e as custas processuais não poderão ser deduzidas da remuneração do sentenciado que se distinguir por sua conduta exemplar. Parágrafo único. A conduta é considerada exemplar quando o sentenciado manifesta, durante a execução da pena, constante empenho no trabalho e na aprendizagem escolar e profissional, bem como senso de responsabilidade em seu comportamento pessoal. Artigo 57. Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos, os que sofram enfermidade que os impossibilite para o trabalho e a mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista. Artigo 58. O sentenciado fará jus ao repouso semanal, de preferência no domingo. Artigo 59. Será concedido descanso de até um mês ao sentenciado não perigoso, de bom comportamento, após 12 meses contínuos de trabalho, dedicação e produtividade. Seção 3ª. Da religião. Artigo 60. O sentenciado tem direito à liberdade de crença e culto, permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado e pelo exercício do culto, bem como a participação nos serviços organizados no estabelecimento penitenciário, a posse de livro de instrução religiosa e a prática da confissão, sem prejuízo da ordem e da disciplina. Parágrafo único. A manifestação religiosa se dará sem prejuízo da ordem e da disciplina exigidas no estabelecimento. Art. 61 é permitida, nas penitenciárias, nos termos do regulamento desta lei, a presença de representante religioso, com autorização para organizar serviços litúrgicos e fazer visita pastoral aos adeptos de sua religião. Seção 4ª. Das atividades culturais, recreativas e esportivas. Artigo 62. Para os bem-estares físico e mental do sentenciado, serão organizadas, nos estabelecimentos penitenciários, atividades culturais, recreativas e esportivas. Artigo 63. Os programas de atividades esportivas destinam-se em particular ao jovem adulto, podendo ser solicitada, à diretoria de esportes e a outros órgãos da comunidade, a colaboração em seu desenvolvimento. Artigo 64. O professor de educação física e o recreacionista organizarão sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes o comportamento, para fins de anotação. Seção 5ª. Do contato com o exterior e da relação com a família. Artigo 65. Será estimulado o contato do sentenciado com o mundo exterior pela prática das medidas de semiliberdade e pelo trabalho com pessoas da sociedade, com o objetivo de conscientizá-lo de sua cidadania e de sua condição de parte da comunidade livre. Parágrafo único. O contato com o meio exterior será programado pelo Serviço Social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Artigo 66.
O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas da família. Parágrafo 1º. Compete ao Serviço Social assistir e orientar o sentenciado em suas relações familiares. Parágrafo 2º. O direito estabelecido no caput abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco. Artigo 67. O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima, com periodicidade, duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. Parágrafo 1º. A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível com a dignidade humana. Parágrafo 2º. O sentenciado indicará cônjuge ou companheiro, para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional, e fornecerá a devida documentação comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva. Parágrafo 3º. A indicação realizada nos termos do parágrafo 2º poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, somente 6 meses após o cancelamento poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico, exigível para a realização da visita íntima. Parágrafo 6º. Somente se admitir a visitante menor de 18 anos quando legalmente casado e, nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente. Parágrafo 7º. O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo de evitar contato sexual de risco. Parágrafo 8º. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida, por tempo determinado, por ato motivado da autoridade competente, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Sanção disciplinar, nos termos do inciso 7º do artigo 143. Inciso 2º. Registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante, apurados em procedimento administrativo. Inciso 3º. Risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou à disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita. Inciso 4º. Solicitação do preso. Capítulo 5º. Da evolução do tratamento. Artigo 68. O programa de tratamento será avaliado durante sua evolução, para fins de progressão ou regressão. Parágrafo único. A avaliação periódica do tratamento pela Comissão Técnica de Classificação e sua homologação pelo juiz da execução penal determinarão a progressão ou a regressão do regime de cumprimento de pena, no mesmo estabelecimento ou em outro. Artigo 69. A progressão depende da evolução favorável do tratamento, e a regressão, da evolução desfavorável. Artigo 70. No término do tratamento ou na proximidade do livramento condicional, a Comissão Técnica de Classificação elaborará relatório final, no qual constarão o resultado do tratamento, a prognose favorável quanto à vida futura do sentenciado, bem como informação sobre o pedido de livramento condicional.